Fala, meus queridos, sejam bastante bem-vindos. Nossa aula de número 12 aqui, começando nesse instante. Moçada, primeiramente, tá? Uma observação que eu fiz, tanto nas redações dos alunos presencial, quanto de vocês da turma online, tá? De vocês da turma online, menos até. Mas é até uma preocupação particular. Eu tô pegando muita redação que não está tendo ponto final no final do parágrafo. Tá? Simplesmente deixando sem pontuação e indo pro parágrafo seguinte. Isso não pode. Tá? De repente está sendo uma distração, professor, eu estou esquecendo de pôr o ponto final. Beleza, não bastasse esquecer o pingo no J, o pingo no I, está esquecendo agora o ponto final. E até tem um certo medo, tá, moçada? Até porque depois que eu falei para vocês sobre adolescência, alguns códigos de rede social, que são códigos espontâneos, né? O meu receio foi o seguinte, eu lembro de uma turma para quem eu dei aula, 2016, 2015, 2016, enfim. Eu tive uma proximidade com essa turma, e uma vez conversando com eles estavam comentando que eles não se sentiam confortáveis de conversar comigo pelo WhatsApp, porque eu escrevia muito formal, muito corretamente, enfim. Eu falei, pessoal, não fico julgando ninguém, não. A gente tá no WhatsApp ali, é um meio informal, pode abreviar, não tô corrigindo vocês ali é um ambiente de aula, né? Mas me chamou a atenção uma aluna que ela falou que eu era estranho, eu era esquisito no WhatsApp. Eu falei, mas por quê? Aí ela falou que era porque eu usava ponto final no WhatsApp. Eu falei, não, eu não sou estranho, eu sou alfabetizado. Né? Tipo assim, se a pessoa terminou o enunciado, ponto final. E aí ela estava falando que não se usa ponto final no WhatsApp. E os alunos todos falando que não se usa ponto final no WhatsApp. Eu falei, caramba, cadê essa ABL do WhatsApp para eu saber o que pode, o que não pode? Porque assim, quem que falou que não pode? Ah, não pode, que é psicopatia, sociopatia, não sei o que foi acusado ali, porque eu usava ponto final no WhatsApp. De fato, né, assim, percebendo, não é cultural as pessoas utilizarem pontuação no WhatsApp. Beleza, talvez seja uma cultura espontânea local. Só que, óbvio, a sua redação não é WhatsApp. Então assim, professor, eu não coloco ponto final porque fica subentendido, né? Não precisa, não é hábito, é necessário. Então, de novo, eu não sei por qual motivo tem um número considerável de alunos que não está colocando ponto final no final do parágrafo. Tem que colocar. Outro detalhe linguístico, tá, moçada? Tem muito aluno que está utilizando travessão. Pode usar travessão em redação? Claro que pode, não tem erro, tá? O detalhe é o seguinte, tá, moçada? Tem muito aluno usando travessão muito pequeno, tá parecendo um hífen. O travessão, moçada, tem que ter no mínimo 3 vezes o tamanho de um hífen, no mínimo. Senão você não percebe que é um travessão. Então assim, queridos, necessariamente, usem travessão. Desculpa, necessariamente ampliem o travessão que vocês estão usando, tá? De novo, tem aluno que para não utilizar vírgula, pode usar parênteses, né? Mas o aluno não quer utilizar parênteses, enfim. O travessão tem que ter cara de travessão, então ele tem que ser maior do que muitos de vocês estão escrevendo, tá? Outro cuidado, tá, queridos? Acho que tem 2 ou 3 aulas atrás que eu passei para vocês o conceito de maniqueísmo. E eu comentei, tá, moçada, assim, com 500 aspas, tá? Maniqueísmo, entre aspas, é um conceito coringa no sentido de ser expansível, ele é cabível para muitos temas. Só que muitos temas não quer dizer todos os temas, não quer dizer. Então, assim, igual, eu não lembro qual foi o número do tema, não sei se foi tema 8 ou 9 ou 10, que o tema era sobre a expansão de influenciadores digitais no Brasil. Não tem nada a ver com maniqueísmo, nada a ver. Porque, de novo, né, maniqueísmo é aquela simplificação de contextos técnicos complexos numa lógica de bem e mal. Moçada, para influenciador digital não existe narrativa de bem e mal. Ó, quem é jornalista da mídia tradicional é do mal, quem é influenciador digital é do bem. Não existe, não cabe. Então, mais uma vez, tá, moçada? Para o Enem, existe a possibilidade de você ter um repertório coringa, um repertório que caiba para tudo. Mas vestibular normal, não. Não usem maniqueísmo aleatoriamente, tá? E outro detalhe, tá, queridos? E aconteceu até aqui na turma online, muitos alunos utilizando a expressão efeito manada. E essa nomenclatura não existe, tá? No meio acadêmico, técnico, formal. Muita coisa, tá, moçada, a gente fala para que vocês entendam numa linguagem rápida, tá? Igual, por exemplo, tá, queridos? Fazer uma comparação. Todos vocês já ouviram falar no jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro explica muita coisa, inclusive que eu vou falar para vocês hoje, sobre essa dificuldade que o brasileiro tem com lei. O brasileiro tem uma lógica muito questionável de que, assim, se eu não concordo com essa lei, eu não obedeço essa lei. Então, assim, isso faz parte do nosso jeitinho brasileiro. Só que numa boa, numa redação, você vai escrever jeitinho brasileiro? Óbvio que não. O que você vai escrever? É um conceito de um antropólogo que eu vou explicar para vocês, então calma, não precisa se preocupar com anotar agora, enfim.
que é um cara chamado Roberto da Mata, que ele fala do processo de navegação social. O que é navegação social? É o tal do jeitinho brasileiro. Só que numa redação você vai escrever navegação social alcunhado pelo Roberto da Mata. Falo isso pra vocês por quê, moçada? Durante o ano eu falei pra vocês daquele caso do torcedor lá em Recife, que ele foi espancado. O cara tava desmaiado, desfalecido no chão, pessoas batendo, e depois migraram pra uma questão de violência sexual. Poxa, por que pessoas cometem uma insanidade dessa? Aí eu falei pra vocês, o comportamento de manada, o efeito manada, como que fala? O instinto de rebanho, de tecnicamente assim, se comportar igual a massa se comporta. Só que essas nomenclaturas, e aí até falei para vocês recentemente daqueles acadêmicos de medicina, lá de São Paulo, com faixas fazendo apologia a estupro. Caramba, acadêmico de medicina, supostamente esclarecido. Por que esse grupo fez isso? De novo, tá, o que explica muitas vezes é o comportamento de massa. Só que esse comportamento de massa, tá, moçada? E aí, calma, que depois eu vou trabalhar claramente com vocês. O Freud chama de morte cerebral, ou então de psicologia das multidões. Mas não existe efeito manada, comportamento de manada. Isso não existe. Tá? Não usem esses termos nas redações. Beleza? Agora eu quero passar para você alguns recados bem importantes. Primeiro, tá? Caso você planeje fazer FUVEST, lembre que a FUVEST, ela passou por um processo de mudança, tá? E aí nesse processo de mudança, o que acontece? A FUVEST já deixou claro que ela vai fazer um modelo mais parecido com a Unicamp. E aí o que acontece, tá, moçada? Passando por mudança, o que a própria FUVEST está fazendo, que é uma coisa muito legal, tá, moçada? Assim, puxa, eu sou a banca que vou fazer a prova de vocês, tem mudança, então eu vou fazer um simulado para que vocês se ambientem e tenham noção de como vai ser essa mudança. Então é uma responsabilidade muito interessante da banca que organiza o vestibular fazer isso. Uma coisa que infelizmente peca muito para a FAPEC, que a FAPEC erra muito a não ter essas coisas preparatórias, antecipatórias para vocês, né? E isso já faz uns bons anos. A FUVEST, diferentemente, ela oficialmente, olha, ela avisou ano passado, a redação vai mudar. Meu Deus, como que vai mudar? Para que ela prepare os estudantes adequadamente, o que ela fez? Ela mesma fez um simulado próprio para mostrar o que vão ser essas mudanças. E o que ela colocou? Dissertação e crônica. Caramba, tem décadas que a FUVEST não cobra crônica. Como que a FUVEST poderia vir a cobrar crônica? Aí ela colocou um simulado para que os alunos fizessem, para que ela corrija e os estudantes sejam preparados para essas mudanças no vestibular. Então foi uma atitude muito interessante que a FUVEST fez e concentra. Dissertação. As emoções e sua interferência no processo de comunicação. Olha que legal. A FUVEST trabalhou em matemática sobre emoção. E assim, perfil de FUVEST, moçada, a FUVEST tem sistemas diferentões, aleatórios, né? Aleatórios assim, é perfil dela. Esses temas mais abstratos, mais conceituais. Parênteses, tá, moçada? Em janeiro agora eu li um livro bem interessante de um escritor chamado Daniel Kahneman. E ele fez um livro chamado Rápido e Devagar. Em que basicamente, assim, moçada, ele é psicólogo, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia. Oh meu Deus, não sei se é Daniel Kahneman. Cadu, por favor, confere pra mim. Rápido e Devagar, quem que é o autor? O sobrenome eu sei que é Kahneman, tá? Agora eu tô na dúvida se é Daniel. É Daniel Kahneman. Enfim, confere aí porque me deu dúvida. Vamos lá, moçada. E ele fala que nós, como seres humanos, nós nos arrogamos Daniel Kahneman, né? Obrigado. Nós arrogamos a ideia de que nós somos seres racionais, só que nós somos muito mais emocionais do que racionais. Ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, porque a teoria dele é que nas decisões de compra, as nossas decisões são emocionais, não são racionais. Então, assim, a gente usa a emoção para comprar e depois usa a razão para passar pano para as inconsequências que a gente teve, né? Mas é interessante tá, que como que as emoções hoje estão muito em alta. Quando vocês estudarem sobre pós-verdade. Pós-verdade, basicamente, moçada, é quando a emoção prevalece sobre a razão. Você tem conhecimento da racionalidade do assunto, mas você vai se nortear pela emoção. Enfim, como que a emoção interfere na nossa comunicação. Então, assim, para tema de dissertação foi muito interessante mesmo, tá? E como crônica, né? Uma crônica que envolve um episódio de comunicação emotiva. Então, enfim, se você for fazer FUVEST, tá? Dá uma olhada depois nesse simulado, enfim, bem interessante. Outros recados importantes para vocês, tá? Essa aula de número 12, aqui são para alguns alunos do presencial, especialmente os alunos de quinta-feira, né? Que eu estou deixando essas nossas aulas ali no canal do YouTube. Se eu não me engano, produção, aula 10 continua no YouTube?
A aula 10 continua, tá? Ela vai sair em breve, tá? A aula 11, que foi da semana passada, continua, vai sair de repente segunda, terça-feira. Enfim, essa aula 12, tá? Ela também vai subir, vai ficar até quinta da semana que vem, para dar uma margem de uma semana aí para os alunos que faltaram na quinta-feira, beleza? Depois as aulas saem daqui do YouTube, tá? Pessoal do online, acesso normal na plataforma mesmo aqui do Colégio Évora. Outro detalhe, eu e outros professores aqui do Colégio Évora, que temos cursos paralelos, nós bolamos uma proposta interessante de fazer um simulado MS. E o que é esse simulado MS? Nós vamos fazer um simulado gratuito, aberto, para qualquer estudante, em que nós selecionamos esse simulado, e assim, eu peguei questões de português, eu fiz 5 questões de português. Eu peguei 2 questões do modelo GD, 3 questões do modelo FMS e UEMS, uma vez que é FAPEC, né? O professor Pascoaloto, de matemática, ele montou 15 questões de matemática no padrão de matemática que os vestibulares aqui do estado cobram. E aí você tem outros professores, o professor Bin, que tem o curso de Química, enfim. Nós montamos esse simulado e a partir do dia 10 de maio ele fica disponível para vocês. Não só você poder baixar esse simulado e resolver, o que nós estamos nos propondo a fazer? Nós estamos resolvendo esse simulado no YouTube. Então assim, qual que é a proposta? Baixe o simulado, resolva. Depois de resolver, confere o gabarito. Depois do gabarito, não entendeu? Assista essa revisão para preparar você para as provas aqui de Mato Grosso do Sul. O FMS, o EMS e o FGD. Então, enfim, quando estiver disponível, eu aviso todos vocês, mas já vão se preparando sabendo que a gente vai fazer um em maio e a gente vai fazer um em setembro também para a preparação de vocês. Beleza? E o último recado, antes de nós passarmos para o nosso giro de atualidades, tá? Olha que interessante. Lembra que eu mostrei para vocês recentemente uma questão específica de atualidades sobre o questionamento da qualidade do curso de medicina no Brasil? Que nos últimos anos aumentou muito o número de vagas do curso de medicina. E numa escala de 1 a 5, 27% das faculdades de medicina com notas baixas, 1 e 2, são faculdades particulares. Então assim, ao lado disso, das 6 melhores faculdades de medicina do Brasil, 5 são particulares. Então não é terra arrasada, a ideia de particular e medicina são ruins. Não. Eu não sei se vocês se lembram que eu mostrei o ranking. Quem ficou em primeiro lugar? A Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Depois a Faculdade de Medicina do Albert Einstein. Mas muito legal, moçada. A Santa Casa de São Paulo tem o melhor curso de medicina do Brasil. E olha que legal, a Santa Casa de Campo Grande vai abrir o curso de medicina. Uma parceria com a Faculdade Insted, que é a faculdade que mais tem crescido aqui no nosso estado. A Insted já tem os cursos de odonto e psicologia. E a Santa Casa de Campo Grande, ela já tem escolas de saúde. Para ter uma ideia, a UFMS, ela usa muito o HU, Hospital Universitário. E a Unidep não tem um hospital próprio, ela tem parcerias com a Santa Casa. E a Santa Casa tem várias especialidades ali, que são desfrutadas pelos acadêmicos de medicina da Unidep. E a Santa Casa, como ela precisa de verba do dinheiro público, às vezes essa verba não vem, essa verba é escassa. Para que a Santa Casa tenha mais autonomia para fazer render, para ela ter autonomia financeira, institui o curso de medicina. Então assim, até conversei, a Insted é parceira do Colégio Évora já faz alguns anos, conversei com uma das responsáveis e ela falou que sim, essa parceria está firmada. E se não for para o ano que vem, é no máximo até o outro, para que a Santa Casa de São Paulo tenha um curso de medicina. Desculpa, a Santa Casa aqui de Campo Grande tem um curso de medicina. Então, para você que planeja fazer medicina, seria uma questão muito, muito boa, porque é um hospital de renome, né? E, enfim, fica mais uma opção também para os alunos que pretendem fazer medicina aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Enfim, essa novidade aí para vocês. Beleza? Vamos agora para o nosso giro de atualidade, olha só. Queridos, vamos fazer o nosso giro de atualidades, tá? Se você estiver atento com redes sociais, acredito eu que você saiba quem são os envolvidos nessa imagem aqui, né? Foi muito curioso que eu passei para os alunos do terceiro ano e quase metade da sala não sabia quem que era. E eu fui meio que recriminar os alunos. Como assim? Vocês estão vivendo onde? O que foi? Poxa, o tanto que passou no Instagram, lá. Aí os alunos comentaram que eles fecharam o Instagram. Eles fizeram meio que um pacto ali entre eles, não estão com o Instagram, porque eles estão focados em estudar. Aí fico eu com aquela cara de desculpa, né? Porque a causa é nobre, enfim. Mas se de repente você está com o Instagram e tudo mais, especialmente semana passada, teve uma cobertura diária desse fato aqui, do caseiro que morreu, uma onça que matou um caseiro. Esse tipo de morte aqui, tá, pessoal, quando você mata um ser humano, né, especialmente quando é onça, por exemplo, traz muita comoção, por quê? Olha só, onça não é o animal que mais mata seres humanos no Brasil. Em primeiro lugar, são mosquitos.
né? Abelha, Aedes aegypti, por aí vai. Aí você tem cobras. Assim, onça, tá, moçada? É dos últimos. Só que por que não choca muito, né? Morte por abelha, sei lá, puxa, morreu, né? O envenenamento de cobra, envenenou, morreu. Só que a morte por uma onça, você coloca detalhes muito pesados. Porque assim, você vai ser esviscerado. Né? Uma onça que vai matar alguém, ela vai matar e vai te matar de uma maneira muito cruel. Então traz uma comoção muito grande. Como assim uma onça matou uma pessoa? Sim, uma onça matou e devorou uma pessoa. Foi interessante a cobertura, né? Dia a dia. De repente, assim, o caseiro sumiu. E imagens, ó, suspeita de uma onça ter matado, ter pegado o caseiro. Aí no dia seguinte, imagens muito pesadas, né? De partes do corpo dele encontradas, então assim, caracterizando que de fato, olha, a onça pegou. Acho que 2, 3 dias depois acharam a suposta onça. Do que eu li ontem, tá, moçada? Tem a hipótese de que assim, não tenha sido somente uma onça, tenham sido 3 onças. Mas enfim, fato é que onça matou um homem no Pantanal. Isso aqui é uma repercussão nacional, Veja, G1, BBC, CNN do Brasil, todos os meios divulgando isso daqui. Sobre essa morte essa onça que matou esse caseiro, o que a gente pode assimilar para a redação? Primeiramente, a prática de ceva. Essa onça era um animal cevado. E o que é ceva? O que quer dizer animal cevado? Tá, moçada? Interessante, tá? Porque teve um vídeo que resgataram de 5 anos atrás, de um ambientalista, um especialista em onça, denunciando essa prática de ceva, naquela mesma região do Touro Morto, que foi onde aconteceu esse caso aqui. O que é a tal da ceva? É uma prática ilegal, é contra a lei, de oferecer alimento para animais silvestres. Aquela coisa de que assim, eu vou deixar um pouco de comida aqui, porque vai ter visitação de animais silvestres. Porque tem a questão exótica. Então, assim, ao fazer isso, os animais se aproximam, e, de novo, essa prática é ilegal. No caso dessa onça que eu falei para vocês desse vídeo aqui, era um especialista em meio ambiente, que ele estava nessa região do Touro Morto mostrando, ó, aqui as pessoas ficam alimentando onça. Aí, por exemplo, sei lá, piranha. As pessoas pescaram piranha é um peixe muito atrativo para quem pesca, enfim. Deixa essas piranhas, por exemplo, na beira de rio, para que as onças chegassem, se aproximassem, e eles tirassem foto, filmassem para poder postar no Instagram, enfim. Essa prática é ilegal. Oferecer comida para animais silvestres é ilegal. E aqui vem, tá, moçada, um tópico que eu quero mostrar para vocês, que é essa dificuldade do brasileiro em lidar com leis. De assim, não concordo, eu acho legal, eu quero me aproximar de um animal, então não tem problema de eu fazer isso. Tem problema, é contra a lei. E muitas vezes o brasileiro entende que a lei é uma escrotice do Estado. O Estado não quer deixar você ser feliz, então fica colocando um monte de lei ali para te impedir de ser feliz. E não é assim. Por que a prática da ceva é ruim? Para que não haja proximidade de animais selvagens. Isso por quê, moçada? Os animais selvagens, de forma geral, têm medo do ser humano. Uma onça, naturalmente, tem medo do ser humano. E por que uma onça tem medo do ser humano? Porque ela não convive. Porque numa boa, tá, moçada? Olha aqui pra mim. Nós, seres humanos, somos topo de cadeia? Não. Até, não sei se vocês chegaram a ver, o Cadu representando os alunos aí, o Jackson, uma treta no X, no X, no ex-Twitter, um desafio, quem que ganharia, um gorila ou 100 homens no braço? O povo tá com tempo para debater, né? O que ganharia, né? Um gorila ou 100 homens no braço, né? E os debates do porquê que o gorila ganharia, por que os homens ganhariam, lá. E, moçada, pegando essa ideia bizarra aqui, trazendo pra onça, sei lá, você tá no Pantanal, você deu de frente pra uma onça. Quem tem mais recursos para ganhar? Aí você pensa assim, eita, professor, no braço não dá, né? Não dá. Aí o que você vai fazer se você encontra com uma onça? Qual super habilidade nós temos como seres humanos para enfrentar uma onça? Fala, professor, eu vou correr. Corre. Ela vai te alcançar. Professor, eu vou pro rio. Beleza, ela nada. Eu vou numa árvore. Ela sobe em árvore. Você vai rezar. Você vai gritar, mas assim, de novo, você não tem recurso para enfrentar uma onça. Não tem. Nós não somos topo de cadeia, moçada. Aí eu quero fazer um link com vocês, tá? Com o que eu falei para vocês agora há pouco do Freud. Por que o Freud fala que em nós é muito forte a aceitação do grupo, a aceitação coletiva? Nós, como animais, nós só saímos de caverna por causa de grupo. O que nos deu sobrevivência para fora de caverna foi estar num grupo. O grupo nos deu força. Por isso que nós temos essa necessidade de aceitação de coletivo. Porque, mais uma vez, em pequenos grupos, nós somos presas fáceis.
Então, assim, se esses animais têm noção de que nós somos presas fáceis, a gente entra para a cadeia alimentar deles fácil. Então, de novo, onças têm medo de seres humanos. Cobras têm medo de seres humanos, porque nós não somos habituais para eles. E, de novo, como animais, nós ficaríamos vulneráveis se nós tivéssemos essa exposição. Então, de novo, primeiro detalhe, essa onça se aproximou muito do lugar, ela perdeu o medo. Tanto que as primeiras imagens mostravam, né, que a onça ficava no quintal. Esse caseiro, o seu Jorge, ele deixava comida ali, então a onça foi se habituando com essa presença e perdeu o medo. Só para ter uma ideia, tá, moçada? Em Mato Grosso, não é de hoje, tá? Peguei isso aqui de 2022. Ibama multa balneário de Bonito por usar araras como atrativo turístico. É muito comum, moçada, você vê famosos vindo aqui, tirando fotos com araras, interagindo com arara. Por que esse animal está perto do ser humano? Porque ele sabe que vai ter uma comida fácil ali. Então, assim, animais usam a lógica do menor esforço, óbvio. Então, assim, tem um ser humano ali, seres humanos me dão de comer, vou chegar perto. E, moçada, esse senhorzinho, por exemplo, ele tomou uma multa de mais de 100 mil reais. Eu lembro quando eu comentei aqui em sala de aula, tadinho, acabou com a vida desse senhor, pra que isso? Não pode. Não pode, é lei, não pode. Que é um exemplo bem... E aí, moçada, o próprio Ministério Público, ele quer impedir que esses balneários de Bonito façam propagandas utilizando arara, porque é propaganda enganosa. Você não pode se aproximar e interagir com animais selvagens, não pode. E só para ter uma ideia, tá, moçada? Este ano, Bonito registrou mais de 30 ataques de peixes que morderam turistas. Inclusive, em 2 casos, houve amputação de dedo. Nossa, professor, já fui para Bonito, é legal que você interage com os peixes estando ali. Depende de uma interação natural, tudo bem, não tem problema. Mas o ato, por que esses peixes atacaram as pessoas? Porque, mais uma vez, assimila ser humano com comida. Aí chega perto, morde. O Balneário da Figueira, por exemplo, a Praia da Figueira, ali em Bonito, foi fechado, porque ali, não sei se é tambaqui ou tambacu, um tipo de peixe que, assim, amputou o dedo de uma pessoa. Porque lá tem um tal de bar molhado, né? Que você tá bebendo e os peixes estão ali próximos, interagindo. Isso é comum em Bonito. Mais uma vez, tá dando ruim. Aproximar de animais silvestres é uma medida que protege as pessoas. Então, de novo, o primeiro motivo pelo qual esse seu Jorge foi atacado, prática da ceva. Ceva é uma prática ilegal. Os brasileiros não entendem que isso não pode e desobedecem em larga escala. Outra possibilidade, invariavelmente, é a diminuição do espaço do habitat natural dessas onças pintadas. Então, só para ter uma ideia, tá, moçada? Um estudo dessa ONG ambientalista mostra que, assim, se perde cada vez mais território natural por questão do agro, soja e pasto. Então, assim, agropecuária, agronegócio, enfim, agricultura, pecuária. O Brasil perdeu, tá, moçada, o território tamanho da Inglaterra. Essas onças pintadas de lugares que elas ocupam naturalmente, foi isso aqui. Então, de novo, tá? Sobre isso, tá, queridos? A gente pode assimilar com essa dificuldade do brasileiro em entender e respeitar leis, e também essa dificuldade em validar o que os especialistas falam. Por fim, tá? Essa onça, por exemplo, que foi capturada, ela não voltou, porque existe, moçada, uma prática comum, Austrália, África do Sul, Estados Unidos, enfim. Quando você tem caso de que o Estado tem conhecimento que um crocodilo, um hipopótamo devorou os seres humanos, ao saber exatamente qual é o animal, é muito comum retirar esse animal daquela cadeia para não abrir precedente. O caso dessa onça, moçada, é um caso, assim, é um exemplo claríssimo disso, porque nos vídeos mostrou que essa onça que atacou o seu Jorge, ela voltou para o lugar onde ele morava. Qual foi a assimilação que ela fez? Espera aí, foi fácil. Então, para não colocar uma cultura local, porque, moçada, animais selvagens são dotados de absorção de cultura. Eu vi um documentário muito interessante de uma ilha que havia macacos ali, e macacos que não comiam, pouquíssimos macacos comiam determinada fruta. E uma vez um macaco comendo, aquela fruta caiu no mar, e aí na sequência ele pegou e comeu, e ele percebeu que o gosto era diferente. Salgou a fruta. E a partir daquilo ali, ele e outros macacos começaram a salgar aquela fruta, e aquela fruta começou a ser mais introduzida no grupo, na cadeia alimentar daqueles macacos. Então, de novo, animais selvagens são dotados de absorção de cultura. E assim, puxa, uma onça comeu uma pessoa, e ela percebeu que é fácil, ela vai incluir na cadeia alimentar dela. Outras onças vão incluir, você cria uma cultura muito perigosa para o ser humano. Então, enfim, ela não vai ser reintroduzida, tá?
por essa questão específica de evitar precedência. Tranquilos? Segundo fato que eu quero mostrar para vocês, que também tem a ver com o meio ambiente e também Mato Grosso do Sul. Desde a Semana Santa, nosso estado tem recebido muitas chuvas. Uma quantidade muito grande de chuva. E na região de Bonito, por exemplo, ali Bodoquena, Jardim, na Serra da Bodoquena, um fenômeno muito interessante. Habitualmente ali em Bonito, quando chove, aquelas águas cristalinas começam a ficar turvas. Então elas perdem aquela cristalinidade da água. Só que nessas últimas chuvas, 2 lugares tiveram um fenômeno muito interessante. O nível do rio chegou a subir 6 metros e manteve-se a cristalinidade dessas águas. Por que nestes lugares as águas se mantiveram cristalinas? Preservação da mata ciliar. Isso aqui, moçada, serve para vocês citarem um exemplo concreto do como que a conservação do meio ambiente não traz impactos negativos. Você acaba tendo impactos negativos quando você tem muita ação antrópica, muita ação do homem. E isso faz com que você desequilibre o meio ambiente. Agora, nos lugares em que você tem uma boa conservação, você consegue manter o equilíbrio natural do lugar. De novo, são águas habitualmente cristalinas, que mesmo numa cadeia de chuva gigantesca, aumentando em 6 metros o nível do rio, manteve essa cristalinidade. Então, aquilo que eu falo para vocês, tá? Em redação, basicamente, uma consistência argumentativa é você afirmar e dar exemplo concreto. Semana passada eu falei para vocês da questão indígena. Então, porque o próprio Estado não respeita os povos indígenas. Isso é verdade. Dá um exemplo concreto disso. Aí mostrei para vocês semana passada, né? Aqueles povos originários da Volta Grande do Rio Xingu, para a construção da usina de Belo Monte. Que o próprio Estado, que pela Constituição deveria conservar os indígenas, o Estado tirou os indígenas dali. Então você deu um exemplo concreto de uma afirmação. É importante preservar o meio ambiente. Tá, por quê? Aqui é um exemplo concreto. Tranquilos? E terceiro e último fato, que agora é um fato assim, até muito deplorável para nós, enquanto nação, como identidade de população, o fato de que na semana passada, um ex-presidente foi preso no Brasil. Se você acompanha noticiários, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso na semana passada. Sobre essa prisão dele, tá, moçada, várias possibilidades analíticas aqui sobre isso, tá? Ele foi preso por quê? Por um processo de corrupção e lavagem de dinheiro. Aqui você tem vários fatos que são emblemáticos para vocês terem várias linhas de raciocínio diferentes em redação. Por exemplo, o fato de que, infelizmente, o Brasil é um país com muita corrupção. Muita corrupção. Caramba, um ex-presidente... Moçada, Fernando Collor de Mello, ele é uma figura histórica para o Brasil. Foi o primeiro presidente eleito, né, no processo de de eleição direta no Brasil. Então, logo ele foi eleito, na sequência ele foi impeachmentado por N fatores, né? Mas, mais uma vez, tá? Ele foi preso. Sobre essa prisão dele, uma primeira possibilidade analítica. Moçada, ele foi condenado em maio de 2023. 2 anos atrás. Só agora que ele vai ser preso. Então, assim, moçada, o poder judiciário é importante para o Brasil? O judiciário é necessário. Eu até falei para vocês, né? O poder judiciário é o poder que mais se ataca, é mais fácil atacar o judiciário, porque é o único poder que não deriva do povo. Então, assim, você não tem segmento social que vá defender o judiciário. As pessoas não se identificam com aquelas pessoas que estão ali. E naquela balança de poderes que o Maquiavel colocou, faz sentido. Então, você tem 2 poderes que derivam do povo, executivo e legislativo, e um não pode derivar do povo. Um, por essência, é impopular. Mas é muito triste quando a gente vê que o judiciário falha, quando ele erra. E por que o nosso judiciário é ruim, por exemplo? Tá? Não de todo, tá, mas o que ele tem de ruim? Morosidade. É muito demorado. 2 anos para o cara ser preso, já teve a condenação dele, ele vai ser preso 2 anos depois. Outro detalhe, moçada, ele foi preso por corrupção. Ele desviou milhões. Pena dele, 8 anos. Professor, é sério? 8 anos de prisão para um ex-presidente, um cara que teve a credibilidade nacional, a confiança do povo, traiu a confiança do povo e desviou dinheiro? Só 8 anos? Só 8 anos. Isso aqui mostra, moçada, como que no Brasil, infelizmente, o poder político e o poder financeiro influenciam muito. Moçada, o Brasil está vivendo uma certa efervescência, porque no dia 8 de janeiro de 2023, teve aquele atentado no Congresso Nacional. A tentativa de golpe no Estado Democrático no Brasil. E você tem segmento na sociedade brasileira que não foi nada, que isso.
E muitas das pessoas foram presas, estão condenadas. Mas qual que é o questionamento? As pessoas estão pegando 17 anos de prisão. 16 anos de prisão. Óbvio que o que elas fizeram foi grave. Óbvio, puxa, depredaram patrimônio histórico nacional. Aquilo ali é grave. Só que assim, caramba, 16 anos. Aí você vê lá, o fulano de tal, motorista de caminhão, a fulano de tal, auxiliar de cabeleireira. 16, 17 anos. E esse Collor pegou só 8 anos. Então assim, caramba, realmente, cabe uma crítica, tá? De que assim, será que depende de ter que ser invertido, não? Porque, por exemplo, de novo, tá? É fácil pegar aquele João das Couve ali, que estava lá no protesto, e dar 18 anos de prisão para ele, 17 anos. Collor foi só 8. Então, infelizmente, a justiça no Brasil, ela não é igualitária, infelizmente não, tá? Outro detalhe, o Collor foi preso numa dissidência da Operação Lava Jato. Fala, peraí, o Collor está preso por uma condenação da Operação Lava Jato? Sim. Mas o Lula tinha sido preso pela Lava Jato e depois ele foi solto porque não foi válido o negócio da Lava Jato? Concentra, tá, moçada? A Operação Lava Jato, ela não foi toda ela anulada. A Operação Lava Jato teve várias dissidências. E, por exemplo, o caso que cuidou do Collor não teve nada a ver com o caso que tinha condenado o ex-presidente à época, tá? Atual presidente Lula. Por quê, moçada? O caso do Lula, recapitula, o Lula foi inocentado? Não, ele não foi inocentado. O processo contra ele foi anulado. E por que houve anulação? Porque você teve uma conduta muito errada dos envolvidos ali no judiciário. Moçada, no Brasil existe o tal do devido processo legal. Existem as etapas para garantir, inclusive, a imparcialidade do judiciário. E qual foi o problema? Muitos dos envolvidos no judiciário ali queimaram essas etapas. E justamente isso fez com que houvesse uma parcialidade no julgamento. E ao se comprovar que etapas não foram respeitadas e que houve uma parcialidade no julgamento, é que se anulou a condenação do Lula. Então, de novo, não houve ali, por exemplo, tá, moçada, uma inocência, uma absolvição. Foi uma anulação do processo. Houve erro na condução do processo do caso do Lula. O do Collor, não. Ali, tecnicamente, assim, já não tiveram erros processuais. É por isso que na dissidência da Lava Jato, a condenação do Lula foi anulada e a do Collor não, porque são esferas diferentes, tá? E aí, aquilo que eu falo para vocês, né, que é muito lamentável como nação. Desde o processo de redemocratização do Brasil, tá, moçada? O Collor é o terceiro presidente preso. Moçada, a gente teve ali Collor, Itamar, Fernando Henrique, Dilma, Lula, Temer e Bolsonaro. 7 presidentes. De 7, 3 foram presos. E existe a hipótese de um quarto ex-presidente ser preso. Concentra. É o terceiro presidente preso. Vamos recapitular alguns, tá? O Lula foi preso em 2018 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, aquele caso do triplex. 2019, Michel Temer foi preso também por corrupção, um processo que envolveu aquela usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. E agora o ex-presidente Collor de Mello também preso por corrupção. Então são 3 ex-presidentes que já tiveram prisão por questões de corrupção. E mais uma vez, tá, moçada? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele atualmente é réu em um processo por tentativa de golpe. E tecnicamente, tá, moçada, eu iria falar na aula de hoje para vocês sobre um conceito de microfísica do poder, e explicando lógica de poder. E para que pessoas tenham poderes, é necessário criar narrativas, é necessário ter discursos para manter essas pessoas sobre domínio, sobre manipulação, enfim. Por que eu estou falando isso para vocês? O judiciário está sendo muito atacado. E o judiciário tem essas incoerências. Qual que é a manobra que talvez se esteja fazendo aqui, tá? Peraí, o ex-presidente Bolsonaro ele pode vir a ser preso. Só que a acusação do ex-presidente Bolsonaro não é de corrupção. É sobre tentativa de golpe de Estado. E pegaria muito mal para o judiciário, e a gente já falou sobre isso, tá, moçada? O judiciário brasileiro recebe muita interferência midiática, de repercussão midiática? Sim. Lembra que eu falei para vocês, o caso do Rubens Paiva, que sumiu desaparecido na ditadura militar. O STF agora achou pertinente saber os responsáveis pela morte dele. Sério, STF? Depois de décadas da morte do cara? Porque o caso dele ganhou repercussão até de Oscar? Então, infelizmente, nós temos um judiciário que é interferido muito pela repercussão midiática das coisas. E realmente pegaria muito mal. Peraí, o Collor tá solto e vão prender Bolsonaro?
Então, tecnicamente, que seja uma manobra de que, olha, já vão prender agora o Collor, para que um campo fique pronto para se prender o ex-presidente Bolsonaro. Até porque também, tá, moçada, você tem uma questão... Para todas as turmas que eu perguntei no presencial, eu acho que eu fiz a pergunta errada, tá? Mas concentra, tenta entender. Ex-presidentes presos por corrupção. Se o ex-presidente Bolsonaro for preso, vai ser por tentativa de golpe de Estado. Moçada, para a população, para a massa de forma geral, o que é mais grave? Corrupção ou tentativa de golpe? Corrupção. Ô, professor, peraí, tentativa de golpe de Estado é mais grave. Moçada, para a população geral. Queridos, a maioria da população sabe o que é um Estado democrático de direito? Não. Aí, tipo assim, peraí, como assim o ex-presidente Bolsonaro vai ser preso por tentar... Peraí, ele vai ser preso porque ele tentou uma coisa? Onde já se viu isso? Corrupto não vai preso, né? Agora o cara, porque dizem que ele tentou... Né? Então, mais uma vez, para tentar amenizar narrativas fabulosas mais para frente, que de repente a prisão do Collor agora é porque existe a possibilidade jurídica concreta de o ex-presidente Bolsonaro vir a ser preso por essa tentativa de golpe. E, enfim, haver uma reprovação maior do judiciário, tendo um Collor solto e prendendo o Bolsonaro. Então, é uma outra hipótese analítica. E por fim, tá, moçada, falando em corrupção, mais um caso de corrupção escandaloso no Brasil, que é essa questão específica de desvio de mais de 6 bilhões do INSS. Então, mais uma vez, tá? Só emendando essa lógica de corrupção. No sentido de que, moçada, e aí saindo daquela lógica maniqueísta, tá? No Brasil, quando nós estamos em corrupção, a corrupção no Brasil ela é endêmica. O que significa? Ela é generalizada. Ah, viu, professor? Foi só o Lula entrar? Olha aí o desvio de verba do INSS. Moçada, é desvio de 2019 a 2024. Então, peraí, 2019 era o ex-presidente Bolsonaro. 2023 era o ex-presidente Lula. Moçada, a corrupção no Brasil ela não é de direita e de esquerda. A corrupção no Brasil é ambidestra. Falando em corrupção, não simplifiquem que o problema é A ou B, é direita ou esquerda. No Brasil, a nossa corrupção é generalizada. Generalizada. E aqui, por exemplo, tá, moçada, o que foi esse caso de corrupção? O que se percebeu? Dos vários aposentados no Brasil, estavam vindo abatimentos de valores e que esses idosos não autorizavam. E, moçada, mexeu com idosos com aposentadorias baixas, e que de repente, assim, minha aposentadoria é 1.800. Aí apareceu lá o negócio, agora tá vindo 1.730, tá vindo R$70 a menos. E tá vindo uma sigla aqui que eu não sei o que é direito. Ah, deixa. Para cada aposentado, R$70, R$80, R$110. Só que pro volume, dava esse valor absurdo aqui. Esse caso de corrupção, tá, moçada, de exploração desses aposentados, vocês podem assimilar ao fato de que, lembra que a gente já viu que o Brasil tem uma alfabetização muito precária? E a população brasileira não lê? Ou seja, é fácil você manipular e explorar essas pessoas. Esses idosos, por exemplo, estavam tendo abatimentos ali que eles não sabiam do que eram, mas deixavam. Então, assim, eram explorados por essa vulnerabilidade de conhecimento técnico. E também, tá, moçada, por último, a última escala que dá para vocês avaliarem aqui, a Polícia Federal está investigando mais de 11 entidades. Porque de repente você pensa assim, peraí, INSS é do Estado, Polícia Federal é do Estado. É tudo do Estado, é tudo corrupto. Não, o Estado investiga ele mesmo. A importância, moçada, de independência de poderes no Brasil. Mais uma vez, a Polícia Federal investigando e punindo, prendendo pessoas ligadas ao INSS. Então, enfim, como que a independência de poderes ela é necessária para que o próprio Estado possa se regular e funcionar bem. Tranquilos? Esses foram os fatos e agora a gente vai conversar bastante. Presta atenção. Meus queridos, eu falei para vocês no primeiro dia de aula, tá? Que existe um cronograma pré-organizado de sequência de aulas, mas que em muitos momentos esse cronograma vai ser alterado por algum motivo de necessidade de adaptação. Igual eu falei para vocês, tá? Igual ano passado. A prova do Enem era no final de era uma sexta-feira, havia aquele final de semana e o outro final de semana. Então, assim, 10 dias para a prova da UFMS. Quando saiu a informação de que a VUNESP quem faria a correção das redações da UFMS. Então, assim, cara, faltando 10 dias essa pequena mudança. Então, como eu falei para vocês, tá? Infelizmente, vestibulares nos últimos anos, a gente é muito refém de mudanças. Só que aqui no curso, tá, moçada, algumas outras mudanças que eu acabo fazendo de rota é no sentido de que, ao perceber que está tendo um erro grande dos alunos, eu faço alguma intermediação. Semana passada eu falei para vocês que eu faria a primeira de 2 aulas sobre o Enem. E eu tinha programado inicialmente agora fazer uma aula sobre Enem.
Só que eu mudei por qual motivo? E eu tinha planejado também passar para vocês sobre microfísica do poder, do Michel Foucault, enfim. Só que, olha só, moçada, tenta lembrar. Começo do curso, primeiro tema que eu mandei para vocês era sobre imigração. Tivemos muitos alunos que falaram sobre uma mulher chamada Hannah Arendt, Banalidade do Mal. E eu falei para vocês no começo desse ano o seguinte, pessoal, não usa a banalidade do mal, não usa. Até falei, tem 2 anos que eu não passo para os alunos o conceito falou de banalidade do mal. Por quê? Porque ele está sendo mal interpretado hoje em dia. Hoje em dia, se você usa a banalidade do mal, você pode vir a errar. Então, quando o tema era sobre imigração, e aí muitos alunos falam sobre xenofobia, que isso é a banalidade do mal, que a Hannah Arendt falava da banalidade do mal. Eu falei, moçada, e até falei para vocês, queridos, numa boa, tá? Não usem. Mas o que me pegou, tá, moçada? Não sei se foi o tema 8 ou 9, que foi um tema sobre racismo. E muitos alunos, para falar sobre racismo, acabaram falando da Hannah Arendt, banalidade do mal. E assim, tá, moçada, usando de maneira errada. Não tem a ver racismo atualmente com banalidade do mal. Não tem a ver. E por que eu estou endossando, explicar para vocês essa lógica aqui? Eu tive uma ex-aluna incrível, incrível, incrível. Nome e sobrenome, Ana Duenha. A menina fora do normal. Ela foi fazer o Unesp, primeira fase. Ela acertou 89 de 90 questões. Na UEMS, ela acertou 57 de 60. A menina absurdamente fora de série. Na UEMS, tá, moçada, o que foi ruim? Ela tirou 700 na redação. E o que não fez sentido nenhum? Por que o caso dela me lembra muito, muito, muito? Ela é uma aluna de muita alta performance. Moçada, ela acertou 15 questões de humanas, 15 questões de linguagens, e aí ela errou 2 e uma de natureza e matemática. Eu não lembro o que é, mas por que foi incoerente, tá? Dentro desse combo de incoerência que FAPEC tem. A menina gabaritou linguagens humanas, que é base para você escrever um bom texto. Mas aí, na parte de redação, ela tirou 700. E aí, o que acontece, moçada? Na Unesp, a redação é de 0 a 26. O que me chamou a atenção? Ela tirou 20, 21. Ela tirou uma nota baixa. Não era padrão dela, e a Unesp não corrige errado a redação. Aí o que aconteceu? Ela mandou para minha redação dela, e eu acho que eu já comentei com vocês. Qual foi o tema que ela fez da Unesp de 2022, perdão, final de 2021, começo de 2022? A tristeza em tempo de felicidade compulsória. A tristeza em tempo de felicidade obrigatória. E ela citou banalidade do mal. Que não tem nada a ver. Então aquela nota baixa fez sentido. Ela foi corretamente penalizada. Porque assim, o subtema, né, do tema era sobre tudo bem não estar bem. Se eu não estou bem, estou mal, banalidade do mal, Hannah Arendt, e ela usou, e não tinha nada a ver, nada a ver. Então eu lembro até da tristeza de falar, Ana, estava errado mesmo. Infelizmente você errou. E até ela falou, né, foi interessante uma fala dela, que assim, ela ter ido mal na Unesp, ela ficou mal, só que foi justo. Então ela entendeu ter ido mal ali. Diferente de uma FAPEC, que o aluno vai mal e fica com ódio, porque não faz sentido. Aquelas notas não fazem sentido, né? Mas enfim, e por fim, tá, moçada? Ela passou na segunda chamada na Unesp, não passou aqui na UEMS, e foi para a Unesp, Botucatu, começando medicina na Unesp. Na terceira ou quarta chamada, ela foi chamada aqui para a UEMS. Eu pergunto para você, ela continuou na Unesp ou ela veio para a UEMS? Ela veio para a UEMS. Eu lembro que assim, ela compartilhou muito a reprovação de muita gente. Você é maluca? Você tem problema na cabeça? Você vai trocar uma Unesp por UEMS? Sim. Ela queria estar em Campo Grande, perto da família, perto da avó. Então, essa Ana Duenha foi uma aluna absolutamente marcante por esses N aspectos. E mais uma vez, por que eu recapitulo o caso dela? É uma ótima aluna que usou de maneira errada a expressão banalidade do mal. E eu vi muitos alunos utilizando para o tema de racismo sobre banalidade do mal. E é baseado nisso que eu quero agora falar para vocês, tá, moçada? O que é o conceito de banalidade do mal, o que não é banalidade do mal e o que é. Então, com muita atenção, presta atenção que hoje eu vou passar para vocês esse conceito para que pontualmente vocês venham a usar, porque, moçada, de novo, tá? Hoje, banalidade do mal é pontualmente aplicável. É muito, muito raro você aplicar a banalidade do mal em algum tema.
E eu vou explicar para vocês de onde vem essa confusão e tudo mais, mas enfim, hoje, pelo fato de assim, moçada, eu já ter falado 2 vezes e a maioria não ter absorvido, eu vou explicar com vocês com muito detalhe o que é esse livro aqui. E aí também só faço um parênteses importante para vocês, tá, moçada, aqui, esse é um dos melhores livros que você pode ler na sua vida. Em que pese hoje eu vá falar para vocês a essência do livro, tá, moçada, vocês têm noção que nada substitui a leitura. Vocês lerem o livro. E por que eu falo isso para vocês? Não agora, tá, moçada? Agora vocês estão fazendo vestibular, o recorde de vida de vocês é de muita intensidade. Mas suponha, tá? Você passou na UFGD, o UFGD que está com o calendário atrasado, está 4 meses para começar a sua aula. Você não aguenta mais olhar para o teto, de tanto você não tem nada para fazer. Lê o livro dela. É sério, tá, queridos? Dos livros mais humanizadores do mundo, um dos livros que são mais capazes de te humanizar, te tornar um ser humano sensível, é esse livro aqui. É um absurdo esse livro da Hannah Arendt. E, de novo, tá? Apesar de eu falar para vocês aqui sobre a essência do livro, quando vocês estiverem de boa, leiam. Tá? Até opinião particular, eu acho que todo profissional devia ler esse livro aqui, porque é muito difícil você viver e não ter essa ideia específica do livro. Moçada, vamos com calma aqui. Banalidade do Mal da Hannah Arendt, tá? Em que contexto, como que surgiu esse livro aqui? Moçada, a Hannah Arendt era judia, alemã, jornalista. Como jornalista, ela ficou responsável por fazer a cobertura do julgamento de alguns militares nazistas que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. Então, concentra. A gente está falando aqui de pós-1945. E a Hannah Arendt é judia. Na derrota do exército nazista, muitos militares nazistas fugiram, escaparam. Eu estava até vendo semana passada, parece que foi aniversário do Hitler. E existe muita lenda sobre o Hitler, porque não acharam o corpo dele. E a teoria de que assim, o próprio Hitler ele teria se queimado, porque ele não queria que o corpo dele seja visto como troféu porque ele foi derrotado, enfim. Ou que ele fugiu, escapou para o Alasca e morreu lá, escondido de todo mundo, enfim. Muitos dos militares nazistas fugiram inclusive para a América do Sul, Bolívia, Paraguai, Argentina. E tinha um militar nazista chamado Adolf Eichmann, que ele foi encontrado na Argentina e foi levado para Jerusalém para ser julgado lá. A Hannah Arendt foi fazer o julgamento, foi acompanhar a cobertura jornalística desse julgamento dele. Teve uma espetacularização, tá, moçada? Assim, de fazer a leitura dos crimes contra a humanidade que ele cometeu e por aí vai. E a Hannah Arendt, moçada, fez um livro perturbador. De novo, tá? Eichmann em Jerusalém. Esse é o livro. Um relato sobre a banalidade do mal. Concentrem, prestem muita atenção. Por que o livro dela foi chocante? Me ajuda aqui, moçada. Das religiões monoteístas atuais, qual foi a mais antiga? Jackson, qual a religião monoteísta mais antiga? Judaísmo. Do judaísmo gerou qual religião? Cristianismo. E do cristianismo veio qual, Jackson? Islamismo. Judaísmo, o Cristo vai nascer. Cristo nasceu, veio o cristianismo. Quem não acreditou no Cristo permaneceu no judaísmo. Cristo morreu e não ressuscitou. Então quem terminou o trabalho foi Maomé. Islamismo. Numericamente falando, queridos, qual que é a religião com o maior número de fiéis no mundo? O cristianismo. Mais de 2 bilhões de pessoas cristãs no mundo. Depois o islamismo. Quase 2 bilhões de pessoas, pouco menos. Judeus no mundo. Hoje, existem 15 milhões de judeus no mundo. Fala, professor, mas como que o judaísmo é tão influente, tendo tão poucos fiéis? Em essência, tá, moçada, o judaísmo é diferente do cristianismo e do islamismo, que tem aquela ideia da expansão, do crescimento, da conversão de pessoas. O judaísmo não quer converter ninguém. Você só é judeu se você nascer judeu. Não tem como você se converter ao judaísmo. Professor, eu quero ser judeu. Não. Aquela ideia de nação santa, de povo eleito, você só nasce judeu. Para ser judeu, você tem que nascer judeu. Ah, eu entrei para o espiritismo, você é judeu. Ah, eu sou ateu, você é judeu. Se você nasceu judeu, você é judeu. Você pode ser ateu, mas você continua sendo judeu. E ninguém se converte ao judaísmo e eles não querem converter ninguém. Eles são povo eleito, eles são judeus, e ponto. E moçada, concentra. Hoje, 2025, existem mais ou menos 15 milhões de judeus. Moçada, na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto matou 6 milhões de judeus.
Queridos, se hoje você matasse 6 milhões de judeus, já seria um impacto muito grande. Imagina na década de 40, matar 6 milhões de judeus. E mais uma vez, o que foi muito chocante? O motivo da morte. Por quê? Porque você é judeu. Tá, mas olha só, eu sou empresário, eu tenho 10 mil funcionários, eu pago todos em dia, sou um ótimo pagador de tributos. Você é judeu, você está preso e vai morrer. Ah, mas o fulano ajuda. Ah, você é judeu? Tá preso. Ah, mas eu sou médico, eu faço bem para as pessoas. Você é judeu, você está preso. E você vai morrer por ser judeu. Então, caramba, a reflexão sobre a intolerância religiosa foi muito forte nessa época. Por que este livro é perturbador? Concentra. Adolf Eichmann, ele foi responsável ele era um general do nazismo, e ele foi responsável pela morte de quase 2 milhões de judeus. Quase 2 milhões de judeus morreram por causa desse cara aqui. Eu vou colocar para vocês uma situação hipotética, tá? Ó, desarma aí. Pensa, concentre comigo. Vou colocar uma situação hipotética hoje. Imagina o seguinte: você tem um primo que é muito próximo seu, muito amigo seu e está fazendo jornalismo. Imagine que tem um cara chamado João Caveira. Foi preso aqui em Ponta Porã, na fronteira aqui com o Paraguai. E concentra, o João Caveira, na polícia, ele tem mais de 1.000 assassinatos. O João Caveira matou mais de 1.000 pessoas. Imagina o seguinte, moçada. O seu primo conseguiu uma entrevista com o João Caveira. E ele chama você pra ir junto. Cara, eu não quero ir sozinho, você vem comigo? Sua primeira reação, você aceitaria? Cadu, seria de boa? Aí assim, esse teu primo, seu amigo, ele fez apelos e que você não teve como não ir. Você vai com ele para ver o João Caveira. O João Caveira matou mais de 1.000 pessoas. Como que você imagina que seja o João Caveira? Quando você encontrar o João Caveira, você espera imaginá-lo como? Você cumprimentaria o João Caveira? Fala, não, professor, eu não vou dar minha mão para ele, não. Ah, por que não? Você imagina que vai acontecer o quê? Que na hora que apertar sua mão ele vai te devorar? Ele vai te engolir? Você imagina que o João Caveira seja como? Qual que é o tom de voz de João Caveira? Mais uma vez, sabendo que o cara matou mais de 1.000 pessoas, você tem uma ideia muito demoníaca dele, muito satânica de um cara desse. Vamos aqui para esse lógico da Hannah Arendt. Ela chegou a entrevistar o Adolf Eichmann. O cara matou mais de milhões de pessoas. E, queridos, qual foi a ideia perturbadora? Com a primeira conclusão dela do Adolf Eichmann. Ele era uma ótima pessoa. Fala não, senhor, tá de sacanagem. Sim, ele era uma ótima pessoa. Senhor, que deboche é esse? Não é deboche, é falar da Hannah Arendt. E ela foi extremamente atacada porque, assim, que história é essa? Você é judia. Esse cara matou milhões de judeus. Você tá falando que ele é uma boa pessoa? Ela afirmava categoricamente, ele é uma ótima pessoa. Ele era um ótimo marido, um pai muito afetivo e um profissional de trabalho que quem trabalhou com ele só o elogiava. Atuante na igreja. Ele era um ótimo membro da igreja. E, moçada, concentra. Conclusão dela sobre o Eichmann. Ele era um cara calmo, tranquilo, afetuoso e ele era antissemita. Ele não era antissemita. A senhora vai se ferrar. O senhor vai se ferrar. Não. O cara matou quase 2 milhões de judeus e ele não era antissemita? Ele não tinha nada contra judeu. Nada. Professor, não tem pé, não tem cabeça, não faz sentido isso daqui. Como assim que esse cara não era antissemita? Não era. Particularmente, ele não tinha nada contra judeus. Tá, professor? Explica pra mim, então, como que ele matou milhões de judeus, entre aspas, defeito. Ele era um ótimo funcionário. Como assim? Moçada, ele era militar. E ele era general. Alguém para ser general é alguém que tem uma carreira muito sólida. Tem um destaque muito grande. Ou seja, é um ótimo militar. É um ótimo executor de tarefas. E era um ótimo executor de tarefa. Moçada, quando a gente fala sobre a Alemanha nazista, a gente faz uma ideia muito demoníaca de que todos os alemães eram nazistas. Não eram. Moçada, a maioria dos alemães daquela época eram indiferentes para judeus. Só que você tinha um problema que era Hitler e o que ele institucionalizou no Estado para contra judeus. Moçada, o que ela coloca aqui, tá, queridos? Pessoas boas podem realizar ações cruéis na execução de suas tarefas. De novo, sobre Adolf Eichmann, o que ela coloca?
ele não era burro e nem mau caráter. Ele internalizou que o que ele fazia, que era certo, ele cumpriu a lei e as funções dele. Muitos militares nazistas, quando foram presos, ficaram chocados e perplexos com a acusação de que eles mataram milhões de pessoas. Tipo, eu não matei ninguém. Eu não tenho culpa. Cara, você é um oficial do nazismo. Eu não tenho culpa. Porque, entre aspas, tá, moçada, o nazismo teve um fenômeno do Fordismo da morte. Em que sentido, moçada? Suponhamos, eu sou um soldado nazista. Soldado, eu sou o menor escalão. Eu tô aqui nessa sala com vocês, da turma online, e tem 20 alunos aqui. De repente vem uma mensagem de um sargento, de um superior meu. Ô, soldado Sérgio, traga para mim 7 pessoas aí de onde você está cuidando. Sim, senhor. Eu vou escolher 7 pessoas, eu vou levar para o meu sargento. Aí esse sargento vai levar essas 7 pessoas com mais outras 7, vai levar umas 30 pessoas para um lugar, vai levar para outro lugar, numa sala fechada, vão ligar uma câmara de gás e aquelas pessoas vão morrer. Só que eu que fui o primeiro ali, eu não tenho noção, eu não sei para onde eles vão. Eu não sabia que eles estavam sendo mortos. E outra, ainda que eu soubesse, eu tenho que executar uma ordem. Me deram uma ordem, eu tenho que cumprir. E o Adolf Eichmann foi um ótimo executor de ordens. Ele tinha ordem. Leva para a câmara de gás e coloca aquele gás ali. Tá bom. Ele cumpria as obrigações para ele. A Hannah Arendt, moçada, ela começa a colocar uma coisa interessante, a diferenciação do mal banal para o mal radical. Em que sentido que ela coloca isso, moçada, que é muito interessante? Ela fala que existe o mal radical, aquele mal que nos traz perplexidade, que nós ficamos chocados com ele. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Uns 2 anos atrás, em Santa Catarina, houve o caso de um menor de 16, 17 anos de idade que entrou numa creche e com uma foice ele matou bebês. Aquela creche local ali era um bebê de até 2 anos de idade. É muito surreal para nós imaginar que assim, alguém pegou uma foice e matou bebês. É assim, é indescritível quando a gente fica sabendo de um caso desse. Nos choca bastante, e a Hannah Arendt fala que esse é o mal radical. É o mal que impacta, que impressiona. Que nos faltam palavras para nós podermos descrever o que é esse mal, o que justifica um mal desse. Só que esse tipo de mal radical, ele é raro. E o que ela denuncia? Existe um mal banalizado, que está normalizado no cumprimento de algumas ações inicialmente boas. Por quê? Porque elas são legais. Porque elas estão numa normativa. Eu preciso cumprir essa ordem, eu preciso cumprir essa norma, e eu não tenho noção de que ao cumprir essa norma, eu estou estabelecendo um mal na sociedade. Principalmente porque não é um mal radical. Não é aquele mal chocante que nos deixa sem palavras. Muito interessante, moçada. Tem um episódio do Black Mirror bem interessante, que é implementado um chip nos soldados para alterar a visão deles. E nessa mudança de chip, quando são mulheres e crianças, eles enxergam monstros e matam. E por que é interessante fazer isso? Porque, moçada, na nossa essência humana, eu estou num contexto de guerra, eu estou num território inimigo. Ao ver uma criança, você não mata a criança. Você não mata a criança. Você pode ser o maldoso que for. Caramba, é raríssimo alguém que vai matar uma criança. Então, assim, o episódio é bem interessante nesse sentido, do como que, assim, você precisava criar esse dispositivo para que as pessoas não vissem que elas estavam matando crianças. E, de novo, caramba, como assim um menor entrou com foice e matou crianças? De novo, esse é o mal radical. E esse mal radical é visível, é identificável. O mal radical é isso que eu falei para vocês, moçada. Imagina o João Caveira. Eu não sei se você tem uma imagem demoníaca dele. A maioria dessas pessoas são boas pessoas. São pessoas normais. E a denúncia que a Hannah Arendt faz é que, assim, nós, pessoas supostamente boas, pessoas normais, podemos realizar ações cruéis. Todos nós podemos fazer uma ação cruel. E é isso que a Hannah Arendt fala, tá, moçada? Que, assim, as leis estabelecem uma lógica de certo e errado, de bem e mal. E nós, naturalmente, pensamos o seguinte, moçada, obedecer à lei é fazer o bem ou fazer o mal? Se eu sou obediente às leis, eu sou uma pessoa do bem, porque as leis são do bem. E o que a Hannah Arendt fala, tá, moçada, que depende, aqui é o começo do erro, é que, assim, quando as pessoas cumprem ações de maneira acrítica, elas realizam mal. Qual é aqui, tá, moçada, a subversão que vocês precisam entender?
Banalidade do mal é diferente de banalização do mal. Olha bem para mim, olha bem para mim. Existe banalização do mal e banalidade do mal. O que é uma banalização? É você tornar comum, tornar habitual. Agora, o que é banalidade do mal que a Hannah Arendt fala? É quando o seu cumprimento de uma norma executa um mal que você não tem noção. Isso por quê? Porque o Estado, a legalidade te ampara. Professor, eu não estou entendendo. Concentra, moçada. Pedofilia é crime, sim ou não? Óbvio que sim. Puxa, professor, eu vi ali que por hora 4 menores sofrem abuso sexual infantil no Brasil. É pesado. Aí assim, você quase que todos os dias você vê notícia de pedofilia. Chega uma hora que você não fica mais comovido. Porque está sendo banalizado, está sendo normalizado, está sendo reincidente. Só que concentra, o Estado ampara pedófilos? Não. Você não pode associar a pedofilia à banalidade do mal. Porque o Estado não está dando amparo para que as pessoas assediem crianças. Se isso está sendo normal, é uma banalização, não é banalidade. Concentra. Eu vou mostrar para vocês agora o que não é banalidade do mal. Não é. Racismo não é banalidade do mal. Nossa, professor, mas é tão banal, é tão comum, é tão reincidente racismo no Brasil e Estados Unidos? Sim. Só que o Estado, as leis destes países, não legalizam racismo. A população pratica, mas não é o Estado que está permitindo que as pessoas realizem o racismo. Não é banalidade do mal. Porque o que a Hannah Arendt fala, tá, moçada? É quando o Estado tem uma estrutura de normas e regras que quem cumpre executa o mal. Racismo não é. De novo, o racismo é muito comum? É. Mas o racismo, então, ele é banalizado. Existe uma banalização. Não a banalidade do mal que a Hannah Arendt se referia. Moçada, isso aqui foi uma fotografia que ganhou o prêmio Westwood de fotografia, muito interessante. Faz a leitura, porque no Enem é muito cobrado, a questão de texto verbal, texto não verbal. É um militar, no meio de uma favela, uma cara absurdamente tensa, porque está numa operação. Agora concentra. O bar está aberto, as mulheres estão rindo, os homens estão conversando. Ficou banalizado o tiroteio em favelas. Como assim? Ficou habitualizado. E aí concentra, tá? Não é a banalidade do mal. Não é. Está tendo uma aceitação e uma normalização? Sim. Só que não é o Estado que está legalizando, amparando isso. Moçada, a xenofobia é crime. Em Portugal, teve uma denúncia de universidade porque brasileiros são cotistas. Tem cota ali em universidades portuguesas de terem bolsa. E alguns portugueses estavam reclamando que essas bolsas estão tirando vaga de portugueses e aumentando também o valor para quem queira. Então houve um movimento xenofóbico dentro de universidades. E eles puseram numa universidade portuguesa uma caixa dessa, ó, para que as pessoas pudessem jogar ali itens para serem atacados em zucas. E zuca é um termo pejorativo para brasileiro. Brasil, brazuca, zuca. O zuca é para desqualificar brasileiros ali. Então, assim, deixa aqui a sua pedra, seu prego, seu tijolo, grátis, se for para atirar a um zuca que passou à frente no mestrado. Então, assim, caramba, xenofobia não é a banalidade do mal. Nossa, professora, tem um parente meu que está trabalhando em Portugal e é tão comum xenofobia. Existe uma banalização da xenofobia. Uma aluna aqui do terceiro ano, ela comentou que a irmã dela foi nos Estados Unidos fazer intercâmbio. E no segundo dia que ficaram sabendo que ela era brasileira, muitos garotos foram falar com ela e teve 2 rapazes que passaram a mão na bunda dela. De graça. É brasileira? Gosta de sexo? É fácil? Vamos lá. Caramba, de novo, o preconceito, a xenofobia, ela é crime. Só que os Estados Unidos e Portugal colocam como crime. Não existe uma banalidade do mal aqui. E aí, teve um Big Brother em Portugal que um participante, ele fez um gesto nazista brincando. Os outros participantes falaram, ó, essa brincadeira não é legal, não. E ele continuou. No final do dia, os organizadores do programa falaram, não se brinca com traumas históricos. Você não é bem-vindo nessa casa, saia dessa casa. Ele foi expulso do programa por essa brincadeira. Olha, professor, a banalidade do mal, o cara está banalizando o que aconteceu com os judeus. Isso é uma banalização, não é banalidade.
Moçada, o que é então banalidade? Concentra. Isso aqui é mais expansível, moçada, para o passado. De 1945 para cá, foi diminuindo essa banalidade do mal por ter a consciência. Moçada, a escravização no Brasil foi uma banalidade do mal. O Estado amparava a escravização. O pagamento para você comprar seres humanos, o tráfico de seres humanos, o tráfico negreiro. Ó, tô trazendo aqui uma carga aqui que é ilegal, tá? Não tem tributo do Estado, mas ó, são escravos. De novo. E isso era amparado pelo governo. O apartheid na África do Sul, em que você tinha leis do país, ó, haverá ônibus para branco e ônibus para negro. Bebedouro para negro, bebedouro para branco. Era lei. E, moçada, no Brasil, quando a gente fala na ditadura militar, os militares eram escrotos porque eles torturavam. A tortura era um meio normal, normativo, para quem era militar. Moçada, imagina o seu avô, que foi um general da época da ditadura militar. Seu avô é super amoroso, super afetivo, um vozão. E o pessoal falou que ele era o mais escroto na época da ditadura. Moçada, ele chegaria ali, num dia normal de trabalho, ó, a gente prendeu 4 pessoas da intentona comunista e diz que tem mais 2. Vai lá e descobre. Como que ele fazia para descobrir? Tortura. Ele, beleza, ó, traz aqui para mim choque e 2 paus de arara que eu vou lá agora. Ele ia fazer o trabalho dele, que era fazer as pessoas confessarem, por meio de tortura. E, de novo, você tinha um amparo legal para torturar. Então, assim, na questão histórica, isso é mais comum. Tem sido raro hoje. O que hoje seria um exemplo de banalidade do mal? O Irã é um estado teocrático. Os líderes religiosos são os líderes que comandam o país. E lá existe a questão da mulher morrer por apedrejamento. A mulher adúltera, ela é apedrejada em praça pública, em público. É lei do país. É lei. E aí tem uma questão específica de algumas mulheres, habitualmente elas morrem. As mulheres que não morrem, que sobrevivem, elas não são reinseridas na família, a família não aceita de volta, não conseguem emprego, são mulheres que vivem de esmola. Aí para tentar trazer uma comoção, para as pessoas darem esmola, elas juntam as pedras que tacaram nela, as pedras para que elas sobreviveram, para ver se as pessoas dão esmola. Muitas mulheres relatam que é preferível ter morrido a viver dessa maneira. E só para ter uma ideia, eu mostrei para os alunos, acho que uns 2 anos atrás, no Irã, um programa de TV estatal, em que um líder religioso estava falando da importância de se bater na esposa. Como assim, professor? Eu não entendi. Sim. Mais uma vez, tá? Recapitula toda essa camada aqui. A gente tem no Irã, que é um estado teocrático. Então, basicamente, assim, você tem líderes religiosos comandando. E, de novo, um líder religioso falando da importância do marido bater na esposa. Porque o marido que não bate na sua esposa não está cuidando, não está tendo zelo por sua mulher. Aí, mais uma vez, pensa assim, caramba, você é casado, você é gente boa, tranquilo. Mas tem uns 2 meses que você não bate na sua mulher. Puxa vida, minha mulher vai entender que eu não gosto dela. Ela vai entender que eu não estou cuidando dela. Aí você tem que arquitetar, beleza, vou chegar em casa, não sei, vou dar uma vassourada nela, quebrar uma vassoura nela, quebrar um vaso nela. Vou ter que bater nela. Ela tem que entender que eu a amo, então vou ter que bater nela. Mais uma vez, as leis amparam que maridos batam na mulher e você tem lideranças religiosas dizendo, bata na sua esposa. É necessário, para que ela se sinta amada, protegida, você bater na sua esposa. Isso seria um exemplo, por exemplo, de banalidade do mal. Outro exemplo, tá, moçada, atual. Militares americanos que vão para campos de ocupação. Moçada, eles são obrigados a fazerem coisas, a cumprirem regras que fogem da essência deles. Eu estava lendo uma reportagem, tá, moçada, sobre a questão da saúde mental nos Estados Unidos, enfim, e como você tem pessoas traumatizadas por guerras. Eu vi um caso específico de uma mulher que, acho que foi na Síria que ela trabalhou, e ela se aproximou de uma família para conseguir uma informação. Essa família sabia onde estava a pessoa que eles estavam pretendendo achar, que o exército americano precisava encontrar. E aí ela fez uma negociação e falou com o superior dela, olha, eu posso tentar conseguir, mas você consegue proteger aquela família? Consigo. Aí ela vai, conversa com aquela mulher e fala, olha, se você falar, eu consegui, vocês vão ser isentas disso, vocês vão sair daqui, legal, deu a informação necessária. Conseguiu a informação, passados alguns dias, a ordem, jogar bomba naquela comunidade. Aí essa militar falou, tá, tudo bem, aí vamos lá, só resgatar aquela família, não vai poder, ninguém vai ser levado. Peraí, mas você falou pra mim que podia, tá, mas meu superior falou que não pode, vamos todo mundo sair e matar todo mundo que tá ali.
E essa mulher, assim, até hoje ela não superou esse trauma de que por culpa dela, ela enganou, ela mentiu uma família e toda uma comunidade morreu por uma participação direta dela. Ela não teve culpa. Ela cumpriu uma ordem. Olha, você como militar tem essa missão. Ela cumpriu a missão. Cometeu um mal que ela não queria. Moçada, recentemente o Papa Francisco morreu. E uma novidade que ele trouxe para a Igreja Católica foi a questão de bênção a pessoas homoafetivas. Que era uma questão que a Igreja não fazia antes. Se você pega padres e papas de anos anteriores que não faziam isso, que escrotos, que maldosos. Moçada, eles estavam cumprindo ordem. Não podia fazer essa bênção. E de repente, ao fazer esse mal, eles estavam fazendo mal por quê? Porque eles estavam fazendo um bem institucional. Ó, as novas igrejas dizem que não pode, então não posso, não vou te abençoar. Enfim, mais recentemente também, tá, moçada? Tem uma história muito impactante para o Brasil. Em 2003, esse senhorzinho aqui, todo simpático, em Salvador, na Bahia. Ele é motorista de trator, né? O tratorista, operador de trator, enfim. E num dia de trabalho dele, ele derrubava casas, derrubava lugares, enfim, porque com o trator ele tinha que fazer essa derrubada. E veio uma ordem para ele derrubar algumas casas de um assentamento, uma ocupação ilegal, e para ele retirar. Quando ele chegou nesse assentamento, ele viu muitas famílias pobres, e as pessoas começaram a gritar para ele, chorar. Pelo amor de Deus, não derruba a nossa casa, não derruba, não derruba. Ele chegou muito próximo e ele parou com o trator. Ele se recusou a derrubar as casas dessas pessoas. E foi muito interessante porque trouxe uma comoção nacional à época, porque ele começou a chorar. Ele parou na frente dessas barracas, ele viu ali e ele falou que ele identificou muitas pessoas parecidas com a realidade dele. Pessoas pobres, sem recurso. E ele falou assim, eu não vou ter coragem. Ele desceu do trator, o oficial de justiça e um policial militar foram conversar com ele para mostrar, olha, é uma ordem judicial, você tem que derrubar. E quando você não cumpre uma ordem judicial, você vai ser preso. Ele foi orientado, ele volta para o trator dele, ele tenta de novo e não consegue. Ele sai dali para ser preso. Obviamente, né, por toda a repercussão que houve na sequência, ele não permaneceu na cadeia, depois ele foi homenageado pela OAB, mas mais uma vez, ele, como funcionário, ele foi um péssimo funcionário. Ele não cumpriu a ordem. Só que olha só que legal, ao cumprir a ordem, ele seria um burocrata do mal. Ele faria essa banalidade do mal. Porque, tecnicamente, o cumprimento de ordem dele traria um mal. Vocês estão entendendo? Os dois últimos exemplos, tá, moçada? O Brasil carece de heróis nacionais de ficção, né? Nós não temos herói. Macunaíma. Macunaíma é um anti-herói, né? Enfim, há quem diga que na nossa ficção um herói nacional seja esse cara aqui. Conhece, Cadu? Capitão Nascimento? Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. Sabe, o Capitão Nascimento é um exemplo concreto dessa catarse, dessa mudança de banalidade do mal. Ele era um ótimo policial militar. Primeiro, ele era do BOP, que era a parte incorruptível da polícia. Ele era capitão. E de repente, assim, você tinha essa estruturação do mal, igual na preparação de novos integrantes do BOP, né? Pede pra sair, tapa na cara, pra ver quem resistiria mesmo. Assim, será que você tem culhão pra estar aqui na tropa de elite? Né, nessa tropa de elite, que é o BOP. No momento do filme, do 1, matam um policial do BOP, eles têm que ir atrás do baiano. É o baiano que matou, vão atrás do baiano. Para conseguir essa informação, tortura, espancamento, normal. Ele tem que descobrir, para fazer isso, ele tortura as pessoas. É uma banalidade do mal. E tem uma cena pesadíssima, pesadíssima, que é muito interessante, que mostra, de repente, assim, esse estalar dele. Eles vão fazer uma operação na favela, aí alguém avisa, né, quantas pessoas tem, Capitão Nascimento tem que tomar a decisão. Aí ele fala, faz o gesto, então vamos matar. De maneira ordenada, os policiais aparecem e atiram para matar os traficantes. Capitão Nascimento, quando ele se aproxima, ele vê que ele matou um garoto de 11, 12 anos. Ele matou uma criança. Um traficante de 11, 12 anos. E aí na hora de fazer o vucu-vucu ali, tem um garoto que ele fala, eu sou estudante, eu sou estudante. Tipo, eu não sou daqui, eu não sou traficante, eu sou um estudante, eu sou do bem, eu não sou da favela. E a hora que ele fica puto, porque o Capitão Nascimento, o Tropa de Elite 1 mostra que o filho dele tá pra nascer, ele vai ter uma família, e ele se vê violento com a esposa,
E será que ele vai querer ser um pai violento? De onde vem tamanha raiva e violência? É muito interessante que, voltando pra cena, o garoto fala, eu sou estudante, eu sou estudante. Você é o quê? Eu sou estudante, tipo, eu não sou igual a eles. Aí ele tem um acesso de fúria, ele pega a cara do playboy e esfrega no garoto que tinha levado o tiro. Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara? Aí o garoto com medo, não, eu não sei, eu não vi. Você viu sim, quem matou? Eu não sei, eu não vi. Aí até que o garoto fala, foi um de vocês. Aí ele, um de nós? Aí ele dá uns tapas no guri. Aí ele fala, quem matou foi você, seu filho da puta. É você que financia esse caralho todo aqui. A gente tá aqui matando e morrendo porque você, com essa sua maconha de merda, tá financiando tudo isso. Ali o Capitão Nascimento tem noção de que assim, caramba, eu matei um garoto de 11, 12 anos. Em nome de quê? Contra qual sistema? Que bem é esse que eu estou fazendo? Bem pra quem? Ali que ele tem essa catarse de que assim, o que ele está cumprindo de norma faz mal. Traz mal para alguns segmentos. E é interessante no Tropa de Elite 2, que daí a parte, ele tem menos ação, né? É uma parte mais burocrática, mais administrativa. Mas eu lembro que eu achei no cinema o Tropa de Elite 2, e tem uma cena que é muito satisfatória. Na hora que um deputado ele vai dar uma carteirada, e o Capitão Nascimento ele tá num ápice, e quando ele estoura, ele vai atrás desse deputado, arranca o cara do carro e moe ele na porrada. Eu lembro até hoje, assim, de olhar pro lado, assim, e ver a cara de satisfação das pessoas, tipo assim, isso, regaça esse deputado. Bate em quem precisa bater. Mas aqui, de novo, é uma banalidade do mal contemporânea. E o último exemplo que eu vou passar para vocês, especialmente mulheres. Já ouviram falar na episiotomia? Senhor, não lembro, não, já ouvi, não ouvi. Tradicionalmente é chamado de pique ou picote. O que é isso? Em partos normais, é um procedimento cirúrgico que durante o parto se faz uma incisão no períneo, região entre vagina e ânus, para ampliar a abertura vaginal e facilitar a saída do bebê. Isso aqui, se você perguntar para sua avó, era muito, muito, muito normal. E olha que interessante, porque tem camadas bem pesadas, tá? Inclusive a questão de machismo, de patriarcalismo e tudo mais. E aqui entra numa lógica de patriarcalismo, de machismo, especialmente naquele tópico de violência obstétrica. Porque, de novo, esse pique ou picote basicamente facilitava muito a vida do médico. Queridos, você tem a questão de que assim, muitos dos partos normais as mulheres estão deitadas. Isso facilita para o médico. Em tese, para a mulher, até por uma questão de gravidade e tudo mais, é a mulher em pé, de cócoras. É a posição mais adequada para um parto. Mas, mais uma vez, compõe esse quadro de violência obstétrica esse hábito tradicional que havia do pique, do picote, dessa incisão no períneo. E ao passo que as mulheres foram entrando na medicina, elas foram percebendo o seguinte, olha só, esse procedimento é questionável. Ele está muito banalizado. E aí você teve uma redução, mas mais uma vez, antes era muito habitualizado. E o que era pior que mostrava mais o que é essa violência obstétrica? Já ouviram falar no tal do ponto do marido? O que era isso? Obviamente, depois de cortar, você tinha sutura. E nessa sutura, era habitual, como uma forma de agrado para o marido, fazer de modo que ficasse um pouco mais apertada. Para que o marido desfrutasse da vagina apertadinha. De novo, isso era muito comum. E moçada, olha o estruturalismo disso. O nome cultural, o ponto do marido. As mulheres basicamente não eram consultadas, esse procedimento era realizado e se chamava ponto do marido. Que hoje é classificado como violência obstétrica. Hoje é raríssimo, é de vez em quando que se usa, muito pontualmente, e quando usa a mulher é avisada. Porque antes nada disso tinha. Imagine obstetras da década de 60, 70, 80. Nossa cambada de escroto que saía cortando as vaginas por aí. Eram ótimas pessoas, bons profissionais. Mas as normas permitiam isso. E isso é uma banalidade do mal. E como eu disse para vocês, está cada vez menor. Então assim, moçada, não usem de forma errada, tá? Numa boa, tá? Não usem de forma errada. Hannah Arendt, filósofa alemã, banalidade do mal. O mal não é extraordinário. Ele é normalizado no cumprimento de leis. Então, assim, as ideias e ações cruéis que são reproduzidas por uma ação irrefletida sobre a gravidade delas. Não é qualquer... De novo, o racismo. As pessoas não refletem sobre o mal do racismo, então é a banalidade do mal. Não é. Não é. Tranquilos. Espero que eles tenham entendido bastante esse conceito.
e saibam como usá-lo se for usá-lo, e não usar nunca de forma errada. Beleza? A nossa aula de hoje foi isso. Um abraço imenso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.